Christian perguntou, a última vez que você prestou, estudou com o Bitolei? Sim, indico, né? A Natasha me cedeu o material. E, cara, o cronograma, assim, eu já tinha falado, né? Como eu tinha uma mentoria VIP com pizza e tudo na casa do cara, o Gustavo ia Era dando a mentoria em diretriz. casa E com chicote pizza. na mão, porque ele falava às vezes bravo. Você tá viajando no que você tá falando, Bruno. Ele falava bravo, sim. Sou um amor. Tem alguém do VIP aí? Aí eu estudei. Quem é o Christian perguntou se eu estudei com material do Bitolei, sim, né? Mas é assim, cara. Você é um material bom, mas você também tem que entender qual é a melhor ferramenta e didática para você, né? Sim. Então é isso que o Gustavo acaba ensinando, assim, olha, quando você começa a entender o que ele quer passar, cara, parece que você fala, nossa, nasci. Sabe quando você tem a sensação de que é incrível? Não sei se vocês assistiram um podcast da Rosane, estou fazendo um merchan aqui. Sim, é muito bom da Rosane, a cara, Rosane, é ela fala assim, coisas que muita gente vai se identificar. Eu me identifiquei, falo assim, quando você começa a entender o que o Gustavo quer falar, nossa, como eu nunca pensei nisso. E aí você vê que a coisa começa a sair, começa a fluir, faz exercício, aí você começa a ter retorno daquilo, e isso vai te incentivando, mas precisa começar. Não adianta só falar assim, eu vou ler a lei seca. Não é só ter o material, né? Muitos acham que é só isso. É só ter o mesmo material. Não é. Você tem que tirar o melhor dele também, né? Não, você tem que fazer por onde. É a mesma coisa trabalhando no tribunal. Você tem que chegar lá e também tem que estar empenhado em aprender, né? Porque uma coisa, um dia de cada vez, gente. Sim. E uma coisa que eu quero perguntar, ó, eu vou tirar aqui o do Christian, mas é isso então, Christian, foi com aprovação ágil aqui, tá? E deixa eu te falar, uma dúvida muito grande da galera, como que foi esse processo da nomeação? Porque nesse daqui foi um pouquinho diferente do que acontecia comigo, assim. Comigo era assim, telegrama, na época, um e-mailzinho, eu sou velho, né? Coisa de velho, né? Recebia telegrama, mas recebia telegrama, e você tinha que ir lá já apresentar a documentação direto. Dessa vez eles estão muito mais organizados, né? Eles avisaram com antecedência sobre a nomeação que viria depois, né? Não foi isso? É assim, a nomeação saiu dia 22, né? Acho que foi publicado dia de 23. Dezembro. Isso, não, de novembro. Novembro, isso. Novembro. Aí, no dia seguinte da nomeação, a gente recebe uma carta de convocação da própria comarca que você vai trabalhar. Então, eu já recebi uma carta de convocação e que os documentos e os exames que eu teria que fazer. Então, a princípio, são os documentos, certidões, RG, certidão de nascimento, casamento, essas coisas. Aí você tem, eles te disponibilizam um link que você vai subir esses documentos online. Já direto na intranet, primeira vez que você acessou a intranet, que dá. Aí eles, e pior que é a intranet mesmo. Aí eles, a comarca que você vai, começa a olhar os seus exames. Então eles olham se tá tudo certo, se tiver, eles rejeitam e você já vê o motivo da rejeição, se tiver tudo errado, né? Se tiver tudo certo, eles mandam para o RH lá do tribunal. Aí, feito isso, sai a data da perícia. Aí você faz a perícia também, sobe os exames todos online. Você vai no dia da perícia e ele já vê os seus exames do próprio computador. Tudo no computador. Faz algumas perguntas para verificar, você responde e uma onde ficha foi a perícia? médica. Foi em São Paulo? Você teve que ir? Foi em São Paulo. Lá na Avenida Ipiranga, ou na Avenida Ipiranga, São João. Não sei, Sim, no centrão ali. No centrão lá. Sim. Um dos prédios de lá. Aí fez a perícia e tal, aí demora um tempo para sair o apto. Aí tá bom, aí você tem que esperar a sua posse. Aí a comarca entra em contato falando, olha, sua posse está liberada, você pode vir dia X. É isso. É bem tranquilo, então. É tranquilo, é que a gente se desespera, fica ansioso. Ai, meu Deus, como que eu vou pegar essa certidão? É um dia de cada vez. Um dia de cada vez, não adianta, né? Mas foi bem tranquilo assim, então, né? Parece ser mais difícil do que realmente é. Porque quando você se concentra e fala, não vou ficar nervoso, vou me concentrar para ver o que eu preciso, você tira de letra. E você encontra pessoas no meio do caminho que te ajudam, viu? Sim. Te ajudam bastante. E quando você chegou lá, você conversou direto com a juíza, diretor de vara? Como que foi, tipo, o primeiro dia de trabalho, assim?
Já foi direto para o trabalho mesmo? Fala assim, senta aí que nós vamos fazer. Já fui direto, tomei posse lá com a Cícera, com a Patrícia, beijo para vocês. Nossa Senhora, nossa, quantas pessoas tá tem na vara? Não, parecendo o programa da Xuxa. São as meninas lá do administrativo. Quantas pessoas tem na vara? Olha, a Roseli. Vou mandar e já vou contar. Concurseira de tribunal não é muito bom de matemática normalmente. Só o nome que é tabuado. A Roseli, o Douglas, a Jaque, a Renata, o outro Douglas, Elisângela, eu, a Milena, a Rosana, a Marisete. Aí tem o Levi, 11, né? A memorização tá boa, tá? O nome de todo mundo. A Samanta e a Jéssica, 12 e 13. Pô, gente pra caramba. E a doutora Antônia, 14. 14 pessoas. Só não esqueci de ninguém. Pô, e é muita gente, sabe por quê? Porque nos TRTs normalmente tem menos, porque eu lembro que lá em Ituiutaba, quando eu entrei, como analista, lá era a segunda pior vara do trabalho do Brasil. Então, na prática, eles tinham uma estrutura assim, quase de 2 varas, e tinha 14 pessoas. Nossa Senhora. Não, mas assim, é que as assistentes não ficam lá, né? O Levi trabalha de casa, a Roseli já vai aposentar, a Rosana tá esperando a vaga dela de assistente, então assim, aí tem o Vitor. Vitor, seja bem-vindo. Que vai entrar e ele vai trabalhar lá na vara mesmo, então. Vai. Legal, hein, Vitor? Parabéns. E alguém falando aqui, ó, Kleber, trabalho no Ceasa de São Paulo, saindo às 3 da manhã, chega às 4 horas. Dá tempo de estudar? Claro que dá. É a mesma coisa, gente. Quem trabalha em um horário diferenciado, né, tem que estudar em um horário diferenciado. Não tem muito o que fazer, cara. Quantas horas você estudava por dia? Não direto, assim, mas umas 6 horas. 6 horas com intervalos, intervalinhos, né? Que é uma carga horária pesadíssima, gente. Klebert, você tem que ver assim, você trabalha final de semana, é direto, o seu sábado e domingo, né, são segunda e terça, como que é isso? Você dorme que horas? Tem que ver como que é a rotina. Não adianta às vezes eu falar alguma coisa para você, como que é a sua rotina e dá para adaptar, dá tempo de estudar? Dá. Sim. Precisa ver o que você faz com as suas outras horas. Né? E uma coisa legal, né, que quanto mais ocupado você é, melhor você tem que aproveitar seu tempo. Exato. Então você tem que aprender como estudar de forma efetiva, sabe? Não precisa ficar errando igual todo mundo erra para depois ajustar. Já começa a ajustar seus estudos. Com 2 horinhas você já consegue fazer um estrago, cara, como iniciante. No começo você não estudava 6 horas. Estudava? Não. Quando você começou, é difícil para o iniciante, né? Já começar numa pancadona. É igual a musculação, cara, sabe? Qualquer exercício físico, corrida, com o tempo você vai melhorando, né? Você vai conseguindo ficar mais tempo e mantendo a qualidade, isso que importa. Então dá sim, cara, comece, entendeu? E com o tempo, certeza, né? Uma coisa legal é dar uma olhadinha no desafio que a gente tem, que é o de 0 a 80%. Porque lá no dia 1, eu falo sobre a montagem do cronograma tal, e sobre você mapear a sua rotina. Porque às vezes você tem umas brechas na sua rotina que você nem percebe. Quando você põe no papel, você percebe. Hoje em dia você consegue estudar com questões, sabe? Para conseguir aumentar um pouco sua carga horária. Então dá, é só começar.